Gêmeos, entrando agora em julho, nós vamos ter grandes mudanças aí para vocês. E aqui mostra na primeira carta uma necessidade de encerramento de um ciclo e início de um ciclo novo. Isso é uma coisa que vai mexer bastante com a questão de maturidade para o geminiano. É como se ele precisasse ficar quieto e pensar e avaliar o que realmente é importante para ele. Existe aqui a necessidade de independência de alguma coisa que te restringe, e a carta que vem é com relação ao trabalho. Então, provavelmente, o que a gente esteja falando aqui está ligado à questão profissional. Por quê? Na casa da profissão mostra a torre, e quando ela vem, ela diz assim: um fator externo que vem e me desestrutura. Então, tanto pode ser uma questão de saúde, como pode ser uma questão do seu trabalho, do seu dia a dia. Mas como já na primeira casa mostra a avaliação do trabalho, para a maioria, óbvio que é uma leitura geral, que não dá para assim ser preciso com relação especificamente a cada um, mas para a maioria vai estar ligado a questões de trabalho, tá? Até porque na casa seguinte o que mostra é um dinheiro que ele fala assim, extensão de lucros, e é uma coisa que você não sabe a respeito, você ainda não conhece, ainda é um mistério, e é uma coisa que vai chegar para você, você vai tomar conhecimento. Então vamos dizer assim, um exemplo, né? Você vai ser demitido, você nem imagina isso, e aí você vai ganhar mais dinheiro, mas a carta diz, vamos dizer, correndo toda a mandala, vocês vão ver lá no final, que é um momento de coisas boas, é uma virada para melhor. O sol brilha quando a gente fala de um futuro, tipo daqui a 6 meses, daqui a 4 meses, entendeu? Então, nessa questão de valores novos, ele diz assim, a preocupação com a questão do ganho, de como eu vou me sustentar e como eu vou sustentar os que dependem de mim. Aqui mostra uma figura, na verdade são duas figuras. Uma é um homem extremamente autoritário e outra é uma leveza de viver, é uma pessoa mais jovem, mais alegre, mais divertida. Então são duas situações que muitos de vocês devem estar ponderando com relação a valores, entendeu? Por exemplo, eu tenho um chefe muito autoritário, muito durão, e eu não aguento mais isso. Essa pode ser uma leitura. Outra coisa pode ser, eu tenho uma pessoa na minha vida que é muito inconsequente, ou é um filho, ou é uma pessoa que só quer saber do lado bom da vida e não tem a responsabilidade, aí eu tenho que sustentar essa pessoa. Então isso é uma outra leitura. Aí vai depender, óbvio, de caso a caso, né? Na carta seguinte, ele fala da comunicação, e aqui ele mostra que vocês estão num momento mais quietos, porque vocês estão assim muito confusos ainda, porque deve ter tido uma mudança repentina e que pode ser até uma mudança de casa que vocês nem estavam esperando, e aí acontece. E aí ele diz assim, é como se você não tivesse se sentindo maduro o suficiente para vivenciar uma questão, e aí vocês têm uma escolha, e essa escolha tem que ser rápida, e aí eu não sei o que eu vou fazer, e aí isso dá um pouco de medo. Mas olha, fica tranquilo, porque assim, Marte está entrando agora aqui em julho e vai ficar 6 meses trazendo muita vitalidade, muito entusiasmo, muitas ideias novas e coisas boas para a gente, assim como ele vai trazer também um egoísmo maior, uma vontade de olhar só para o seu lado e não olhar o outro, e aí a gente precisa ficar atento quanto a isso, não é? Mas ele mostra também que é um início de coisas novas e ideias novas. E no caso aqui da mudança de casa que ele fala, ele diz assim, existe um momento, ou você compra e vende uma casa, ou você compra e vende alguns bens, entendeu? Ele fala da vontade de viajar, de sair, de se livrar de uma determinada situação. E aí ele fala, muita angústia, muito medo, mas você toma frente e faz.
E ele alerta aqui para o seu lado infantil. É como se você estivesse buscando prazeres na vida, mas dependendo do outro, como se o outro fosse assim, o seu pai ou a sua mãe que tenha que cuidar de você. E a carta te alerta para você tomar a responsabilidade da sua vida, que isso é importante, principalmente no que se refere ao trabalho, que está te deixando, assim, você está se sentindo presa ao trabalho, amarrado a uma situação que não está satisfatória, mas que aí você pega e muda total, vai para o lado infantil, onde você fica na dependência do outro. E aí a carta te alerta para que você tome a rédea da sua vida, faça a sua parte na responsabilidade do que tem que ser feito. Esta é a grande mudança, é uma mudança de ciclo para que você amadureça e perceba que não é manipulando o outro, porque aqui tem uma carta que mostra muito assim, a manipulação do outro. Muitos vão pelo lado sexual, outros pelo lado da conversa, do papo, mas assim, é sempre olhando o próprio umbigo, sem olhar muito o outro. E nessa energia que a gente está entrando, mais ainda, vamos tomar cuidado com isso, tá? Algumas alianças aqui, ele mostra quebra também, em função de egoísmo, né? De você estar vivenciando muito só o seu lado. E aí ele fala, existe uma necessidade de novos valores. Aí a pergunta seria, qual é o propósito de eu ter um relacionamento? Qual é o propósito de eu ter um trabalho? E aí ele diz assim, muitos aqui, é tão engraçado porque muitas pessoas vão querer voltar a viver na dependência dos pais, como se fosse assim, um lado infantil que não tem cabimento, entendeu? Quando a gente pensa que vive, trabalha, tem a sua própria vida e aí voltar a essa atitude infantil não cabe, né? Com relação às sociedades, e aí a gente está falando tanto de casamentos como de sociedades, parcerias, né? Ele fala aqui de um momento de muito egoísmo, um momento em que você tenta, entre aspas, né, até enganar o outro para conseguir do seu jeito. E aí ele fala, é uma rivalidade com o outro, e aí vai aqui um alerta outra vez, o planeta Marte está entrando, ele é um planeta de briga, é um planeta de você querer impor só o seu lado, só o seu jeito, e isso não é bom, né? A gente precisa amadurecer de uma outra forma. Aqui fala de uma mudança possível, mas que você ainda não sabe como. Existe uma incerteza muito grande em como eu vou fazer essa transformação, como eu posso mudar o que tá me incomodando, né? E aí a carta diz assim, que você vai ter motivação, vai ter alegria, mostra uma carta de uma proteção espiritual, que é uma proteção muito legal essa carta. Aqui fala em inícios novos, fala da possibilidade de você começar um curso novo, começar uma especialização nova, mais equilíbrio emocional, físico. E aqui eu gostaria de falar sobre um trabalho que eu faço, que é da cura reconectiva. Ele é feito exatamente para equilíbrio emocional, espiritual e mental. Se alguém tiver interesse, pode me procurar. É um trabalho bastante interessante, ele é feito no máximo em 3 consultas. Então, se vocês quiserem conhecer, pode me procurar. Ele fala aqui que vocês estão examinando muito a questão, que vocês estão ponderando o seu lado de vida, os seus medos, e é isso que vai virar o ciclo mesmo. Para quem resolver sair do trabalho, existe uma grande possibilidade de um novo trabalho, muito mais satisfatório, muito mais alegre. Ele fala, é um momento de transformar para não sofrer mais. É um momento assim de amor, de desejo, de coisas boas. E a carta fala, não existe a necessidade de você ficar se consumindo com uma situação que está te oprimindo, te deixando triste. Tome coragem, tome iniciativa, novas ideias chegando. Bola pra frente, gente. Tem que ter ação. Não adianta ficar
quietinho, com medo, esperando as coisas acontecerem. A médio e longo prazo aparece a carta do Sol, e é uma carta extremamente favorável. Então, assim, todos os planos que você tiver, tudo que você conseguir movimentar, você vem trazendo coisas boas, uma energia boa. Apesar de uma grande inquietação interna, ele fala que você vai conseguir ter definição satisfatória, o astral trazendo coisas boas, sim. Ele fala de um equilíbrio interno, que muitos vão poder passar por algum processo de justiça, alguma causa de justiça, que vocês nem estão sabendo ainda. E aí ele diz assim, existe uma vontade de realização pessoal em todos os sentidos. É como se vocês estivessem tecendo algo, aos poucos, passo por passo, vocês estão montando como se fosse uma colcha, né? Você vai andando pontinho aqui, pontinho ali, para poder fazer o todo e chegar a uma vida melhor, mais satisfatória, com esse sol brilhando. E a carta fala numa preocupação muito grande com a questão financeira. E aí pode talvez ser ligado a essa questão de justiça ou a esse processo que eventualmente tenha a acontecer.